Olá, meu nome é Alex, presidente da CIT. Sejam muito bem-vindos ao podcast especial Jubileu 2024 da Casa do Empresário, aqui de Tijucas, Santa Catarina, onde celebramos a trajetória de empresas que fazem a diferença na nossa cidade, assim, empresas como a da FAB. Aqui vamos conhecer a história de sucesso, desafios e conquistas de empresários que ao longo de 10, 20, 30, 40 anos nos ajudaram a fazer o Tijucas o que ela é hoje. A cada episódio você será inspirado por essas histórias de perseverança, de inovação. E hoje nós temos aqui a Fabiane Raimundo, da Fortunário Assessoria e Gestão Empresarial, que vai falar um pouquinho da trajetória dela, né? E vamos conhecer um pouquinho desse trabalho, né, Fábio? Que a gente sempre é bom, sempre tem novidade para nos contar. Fica aqui com a gente para esse bate-papo rápido, mas que vai ter muitas ideias boas, eu imagino. Fábio, conta um pouquinho. Primeiro, conta quem é a Fábio para a gente conhecer um pouco mais. Primeiro, quero agradecer, né, por esse podcast, que é muito bacana essa ideia de vocês e trazer um pouco disso para a comunidade também. Então, a Fábio Raimundo é ex-aluna do Alex, Eu tenho orgulho enorme desses né? meus ex-alunos. Muito orgulho. E a Fortunari, a empresa começou em 2014, né? E, na verdade, a Fábio, antes de ser a empresária, trabalhou com RH durante muitos anos. Então, foi uma oportunidade que apareceu por conta de um convite para fazer um plano de cargos e salários para uma empresa. E dali a gente teve a ideia de iniciar a empresa. Na época éramos em 3 sócias. Um ano depois a sociedade se desfez e continuamos no que é hoje, né? Mas eu tenho hoje a formação de ADM da época, fazer uma salada aqui, né? Claro, é bom saber. Formação de ADM, um MBA também em gestão estratégica de pessoas, e fui me desenvolvendo na área, então, de negócios e de inteligência emocional. A partir do momento que eu entendi que muito do que faz o negócio deslanchar ou faz o negócio descer, na verdade, é a mentalidade do dono. Então, Hum, muitas vezes a gente fazia todo um trabalho de gestão, todo um alinhamento de estrutura, de gestão de negócio ou dos funcionários, né, de liderança. E por conta da, da, de como o empresário lidava com a empresa, sempre acabava tendo mais um problema, e muitas vezes o negócio se encerrando. Então, a necessidade foi crescendo de estudar várias áreas do negócio, né? Ô, Fábio, e como é importante essa parte de gestão, essa parte de consultoria, porque o nosso empresário hoje ele tem tantas atribuições, tantas tarefas, e muitas vezes ele não tem tempo desse olhar que um profissional como vocês têm, como tua empresa, né, faz esse trabalho, esse olhar diferenciado, esse olhar focado, né? Concentrado e ainda com toda essa bagagem que vocês adquirem, passando por várias e várias empresas, né? Conta para nós os desafios desse início, porque no início tudo me parece um pouco mais difícil, não é isso, Fábio? No início eu ainda trabalhava no Senai, fiquei o primeiro ano inteiro trabalhando no Senai. Eu lembro que quando eu comecei junto com as meninas, eu logo já fui avisar, né, o gestor, nosso querido saudoso Rogério, né, que eu estava abrindo uma empresa de consultoria e que não ia deixar a desejar, mas que possivelmente eu iria me afastando um pouco, né, para depois sair da empresa. E eu lembro que ele depois veio me dizer assim que é, a gente achou que, pronto, perdemos a Fábio, a gente não vai mais ter ela com a gente. Mas não, eu me dedicava tanto quanto, porque são os valores, né, da gente. Bacana. E depois de um ano, então, é que eu tomei coragem de dizer, olha, agora eu quero trilhar para me dar a chance de tentar direito, porque era metade lá, metade cá, então se dedicava, mas não tanto, né? Porque a minha primeira responsabilidade sempre era onde eu estava antes, né, que era o Senai. Então, o primeiro desafio foi exatamente sair do Senai, desistir do fixo, como a gente chama, né? Muita gente tem isso, né? A gente foi criado dessa forma. E a minha mãe dizia, tu é doida, né? Tadinha, faleceu em 2016 e ela sempre me dizia assim, né? Minha filha, tem que ter um fixo, tem que ter um fixo. Então, o primeiro desafio é sair do fixo, com certeza. E depois sair da sociedade,
tomar a decisão de finalizar uma sociedade. Foi por onde a empresa começou, Após quanto tempo? um ano. Um ano depois. E depois, Decisão importante, é, desafiadora. é, e lidar com isso, porque as sócias eram próximas, me dou bem até hoje com elas, né? Mas é desafiador. E decidi seguir em frente num momento que, quando eu saí do Senai, era 2015, a gente estava em plena crise anunciada, né? A Uhum. gente sabe que é muito mais a mídia que faz. Mexendo na política, na mudança dos rumos, né? Exatamente. Então, isso foi como assim, e agora, né? Vou, não vou? Mas, enfim, eu tinha que me direcionar. Estava com uma casa para pagar, tinha acabado de financiar, tinha o meu carro, mas, né, queria trocar, aquela coisa. Então, a gente tinha todo um desenvolvimento pela frente. E uma filha adolescente, né, sozinha, a minha mãe que sempre me ajudou. Então, nesse momento era realmente tudo era um desafio, né? Mas eu meti a cara como eu sempre fiz. Que bom ouvir histórias de sucesso como a tua, porque a- as histórias vão se repetindo, né? Assim, né? E aí os que perseveram permanecem, assim Sim. como a Fábio está permanecendo, tá? A empresa fazendo 10 anos já, apesar da Fábio ser muito jovem também, mas a empresa já tem 10 anos. Ô, Fábio, e o serviço que você realiza hoje, né, na sua consultoria, é o mesmo de 10 anos atrás? Você foi focando, você foi abrindo? Conta para nós, para a gente conhecer mais um pouco. Realmente é bem diferente, né? Quando eu abri empresa, era focado em gestão de pessoas, porque era a área que eu mais tinha trabalhado, né? E foi para isso, né? Foi para começar um plano de casa e salários, então a gente começou focado nisso. Só que começou a vir muitos pedidos de, você faz custos, você faz processo, porque eu tô com tal dificuldade. Então, a gente foi se moldando, né? E eu depois, quando sozinha, fui me preparando para outras áreas. Então, beleza, peraí, estruturação precisa alinhar processo, tá tudo errado aqui. Não tem clareza nesse detalhe, não tem clareza nessa função. E daí a gente começou a fazer coisas diferentes, né? Trabalhar funções, trabalhar toda a estrutura de cargos, toda a estrutura dos processos internos. E, como eu falei, quando após a minha mãe falecer, eu passei por um processo de reestruturação da fábrica, vamos dizer assim, né? É, de me livrar, vamos dizer assim, né, de reconstruir as crenças que eu tinha voltadas, que eram muito pautadas na vida que a minha mãe me ensinou. Então, eu passei a entender que isso fazia diferença. E é onde eu passei a estudar também o ser humano de uma forma um pouco diferente, né, de mentalidade, de por que que o funcionário não fazia o que ele não faz até hoje, acontece muito isso, é uma das maiores reclamações. Por que que o funcionário não faz o que eu quero, como eu quero, né? Então, tem muito processo, mas tem muito mentalidade envolvida nisso. É uma coisa que a gente sempre fala é que o mercado muda também, né? Então, tu tem que estar sempre atento às mudanças. E imagino, né, tecnologia, imagina, tu desenha todo o processo da empresa e aí entra, né, toda a parte de automação, toda a parte tecnológica, inteligência artificial. Isso tem impactado também, né? Tem que fazer uma renovação, né? Até nas empresas que já sofreram esse trabalho, né, Fábio? E como é que está sendo essa mudança aí para ti? Olha, tudo é desafio. Uhum. Vamos falar essa palavra, ela nunca sai da minha vida, né? Porque todo dia surge um programa diferente, surge uma tecnologia diferente, né? A aplicar na empresa. Eu atendo, olha, eu não sei assim quantos anos falta para eu atender ainda, porque eu já atendi tantos, e todo ele tem uma particularidade diferente. Eu costumo dizer assim, tudo é negócio. Então, tem uma situação que é igual em todos os negócios, mas a tecnologia é muito diferente para cada tipo de negócio. Tem negócio que eu atendo que a pessoa não sabe nem abrir um Excel, não sabe lidar com Excel. E eu tenho que ensinar ali uma Hum, parte para pelo menos ela poder começar e dizer, olha, faz esse cursinho aqui, faz esse cursinho aqui. E tem aquela que ela não tem nem os custos dela não estão no papel de pão, vamos dizer assim. uhum. E daí a gente tem que começar do zero. Assim como tem aquela empresa, não, que ela é muito tecnológica e que eles têm de tudo, eles têm muitos dados, e daí
tem muito dado, tem muita informação, tem muito processo, muito sistema, mas as coisas não se conversam. Uhum. Então, não importa tão grande seja ou tão, né, intensa seja a aplicação da tecnologia, se não for bem utilizada também não funciona. Então, é sempre um combo, é um conjunto que a gente tem que alinhar. Eu sempre digo que a consultoria, essa gestão, ela é sempre muito bem-vinda nas empresas, desde que tu faça uma boa escolha, né? Porque, embora o gestor, o empresário, ele domine várias áreas, conheça a sua empresa, mas o universo dele ali é muito grande. E a partir do momento que tu contrata uma consultoria no marketing, ou em processos, ou em custos, ou no marketing, tu está trazendo alguém de fora, com o olhar de fora, sem contaminação, porque às vezes o empresário ele está contaminado, porque ele está tantos anos ali que ele não consegue enxergar aquela área de outra forma. Então, eu sempre digo que nós temos exemplos, né, de empresas que cresceram muito com as consultorias, né? Então, tu pega alguém especializado, mas aí tu pode escolher os melhores e realmente ter bastante sucesso. É, deixa eu te perguntar, o que que a FAB tem de diferente hoje que leva as pessoas que contratam a FAB, né? O que que a Fortunari tem ao longo desses 10 anos de experiência adquirido que ela faz a diferença? Além de todas as formações a mais, vamos dizer assim, né? Hoje eu ainda recebi um elogio desse tipo, que eu pego pela mão, né? Te- Hoje o empresário é muito carente. Tem muita solidão no empresário que trabalha sozinho, né? Que é aquele que trabalha sozinho e o empresário que é gestor sozinho, é o CEO sozinho, vamos dizer assim. Ele tem a parte administrativa, mas eles não pensam como ele. Por mais que um colaborador tenha senso de dono, ele não pensa, não tem a mesma dor de cabeça que o dono. Ele bota a cabeça no travesseiro à noite e no outro dia ele acorda, vai trabalhar e, independente se ele pega um atestado ou não, ele tem o emprego dele ali. O dono não, ele tem que pagar o salário de todo mundo todo fim do mês, né? Aham. E então, assim, independente, o diferencial hoje, ele é trazer essa contribuição de sentar com o Alex, tá, Alex, qual é a tua dificuldade? E tu conseguir me falar e eu entender a tua dificuldade, entender o que você sente e conversar contigo Hum, tete a tete, não hum. te colocando panos quentes, te dando um tapa quando você precisa. Tem gente que diz que eu sou a mulher da cinta, dá uma cintada, tem um vídeo no meu Instagram muito antigo que fiz uma brincadeira, sabe? Então, assim, assim como, sim, te acalentar no momento que você precisa, ouvir uma palavra de conforto e ouvir que nem tudo tá perdido, né? E te direcionar a fazer o que tem de melhor naquele momento, para alavancar o teu negócio, para estruturar, enfim. É esse o meu diferencial. Realmente entrar no teu negócio como se eu me tornasse tua sócia. Entender do negócio da forma que você precisa. Que bacana. Eu estou conversando aqui com a Fabiane Raimundo, da Fortunari, Assessoria em gestão empresarial. Assessoria e Gestão Empresarial, e que papo bacana, porque o que ela está falando aqui é exatamente isso. O empresário, em muitos momentos, ele é muito solitário. O empresário, ele é solitário. Porque ele vai, ele dorme, acorda com todos aqueles boletos, com toda aquela preocupação, com toda aquela sua equipe em manter o faturamento, os boletos, os impostos em dia, e ele, muitas vezes, ele não tem para quem reclamar, chorar mesmo, assim, desabafar, né? E esse pegar pela mão, eu entendo perfeitamente, porque como empresário e também como professor há muitos anos, né, a gente sentia isso, né? Esse pegar pela mão é uma palavra muito forte e eu acho que realmente deve ser uma marca da Fortunari, eu não tenho dúvida, né? É, e deixa eu perguntar, em Tijucas, como é que está a Fortunari? Ela tem contribuído, então, com o sucesso das nossas empresas? Sim, aqui. Hoje eu estou dentro do núcleo de mulheres, né? Fui muito tempo do núcleo de jovens, lá quando começou aqueles núcleos. E hoje dentro do núcleo de mulheres. Então, não só as ações pelo núcleo, lógico, como os clientes, né? Hoje eu atendo tanto em Tijucas quanto fora.
Então, até mais fora do que aqui. Hoje, como eu faço parte de empresas como o Sebrae, como o EAG de Florianópolis, né? Então, eu atendo o Brasil todo, porque o meu mundo hoje é muito online. Às vezes as pessoas perguntam, né? Onde é que tu andas? Gente, eu ando lá no meu casulo online. Mas tem bastante aqui hoje mais palestras, mais treinamentos, né? Do que a consultoria em si. O foco hoje é mais treinamentos para poder atender mais gente, né? Uhum. Que, na verdade, quando eu comecei o negócio, por que que eu decidi sair e abraçar isso? Porque eu vi que eu poderia ajudar mais pessoas tendo o meu negócio de consultoria, hoje mais mentoria e treinamentos do que a própria consultoria em si, do que ficando ali dentro de uma empresa e eu atender só aquelas pessoas que estão ali dentro daquela empresa. E não me arrependo em nenhum momento de ter feito isso e não consigo me ver fazendo outra coisa. Nós temos muito tempo, muita conversa, mas o nosso tempo é curto, nós já estamos finalizando. Queria agradecer muito a Fabiane Raimundo, da Fortunari Assessoria e Gestão Empresarial, uma conversa muito boa, uma menina de sucesso, completando 10 anos, e vai ser uma das homenageadas da Casa do Empresário, nosso jantar de final de ano, né? E seja sempre bem-vindo ao nosso podcast. A nossa casa ela é uma grande associativista, ela está sempre aqui contribuindo com a nossa casa. Então, agradecer a todos que nos acompanham e fiquem com a gente para as próximas entrevistas do nosso podcast especial do Jubileu 2024. Até mais.